Olá, eu sou a doutora Lara, eu sou médica e professora de geriatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É um prazer, uma honra participar do programa do Ministério da Terceira Idade da Primeira Igreja Batista em Goiânia. Hoje nós teremos esse momento conversando sobre a demência. Eu me lembro bem, quando eu era pequena, meu pai me levava para visitar alguns tios, alguns parentes idosos que já tinham alguns problemas de memória e meu pai falar que ele estava caducando ou que ele estava meio gagazinho. E eu, e eu me lembro também que existia uma certa compreensão das pessoas, uma aceitação da situação e um acolhimento ali, não só da família, mas também dos vizinhos. E a pessoa acabava tendo uma vida relativamente tranquila, sob o meu ponto de vista, daquela época, como criança, claro, né? E o que nós sabemos é que a medicina evoluiu e produziu novos conhecimentos, e hoje sabemos que aquela situação de ficar meio gaga, meio caduco, com problemas de memória, tem um nome. É uma doença que se chama demência. Na realidade, não é apenas um nome, é, é um grupo de doenças. Então, demências é um grupo de doenças que causa alteração do intelecto, da mente, altera o comportamento da pessoa. Essas alterações de cognição, intelecto, mente, levam a uma redução, uma diminuição da capacidade da pessoa realizar suas atividades do dia a dia. Então, ela passa a ter dificuldade de cuidar das finanças, de cuidar da administração da casa, passa, às vezes, isso se torna de forma mais intensa uma dificuldade de cuidar de si mesma, da sua higiene, da sua alimentação. E por que essa situação tornou-se um problema tão frequente e que atrapalha e traz tanto sofrimento? Se antes existiam casos assim, mas era menos a comoção que causava e a preocupação. Um dos motivos é a mudança na vida das pessoas. Não é apenas uma questão do que a doença traz, porque ela trazia antes e ela traz hoje muitas dificuldades. Mas a vida mudou. Vejam só as duas fotos. Tem a primeira, mais em cima, mostra Goiânia em 1960. E embaixo nós temos uma foto mais atual de Goiânia. Como a cidade mudou, aumentou o número de pessoas morando na cidade, então aumentou a densidade populacional. O relacionamento com os vizinhos também se modificou, é muita gente, e isso traz alguns transtornos. Além da mudança na cidade, o jeito de viver mudou. As famílias estão menores, são menos membros, são menos pessoas frequentando a mesma casa e às vezes isso causa um pouco de isolamento, um pouco de diminuição de uma rede de proteção, de cuidados, de relacionamento social. E o trabalho também mudou. A maioria das pessoas trabalham fora de casa. E dessa forma, às vezes falta alguém para estar em casa administrando toda uma situação e às vezes dando aquele apoio, aquele suporte que um paciente idoso pode precisar numa situação de doença, de problemas como a demência. Por outro lado, surgiram novas oportunidades. Além dos familiares cuidando e apoiando aquele idoso, surgiram os cuidadores formais, pessoas contratadas para auxiliar o idoso, supervisionar no dia a dia, cuidar da higiene, da alimentação, fazer companhia. Também surgiram centros-dias, que são locais que o idoso pode ir, passar o dia com suas atividades, em companhia de outras
pessoas tanto idosas quanto mais jovens que trabalham no local e voltam para casa para dormir à noite. As instituições de longa permanência, que são locais onde os idosos vão para viver. Então, são casas, são residenciais, que dá todo um suporte para o idoso que vai morar lá. Além disso, tem o apoio de grupos, como as igrejas, que se preocupam em formar pessoas, em ter alguém ali para dar aquele apoio, aquele carinho que um idoso pode vir precisar. Uma coisa importante é lembrar que as demências não são hereditárias, na maioria das vezes. É claro, existe um pequeno grupo que ocorre em idades mais precoces, quer dizer, antes da terceira idade, ou bem lá no comecinho, que tem ali um componente genético. Mas a grande maioria das vezes a gente vê a demência em pessoas com idade mais avançada e não tem um caráter hereditário, não vai passar de pai para filho. E como é uma pessoa com demência? Algumas pessoas vão me dizer assim: ela é uma pessoa atrapalhada, esquecida, repetitiva, lenta, indecisa, sem iniciativa, irritada, outras vezes tranquila. Essas características realmente muitas vezes acompanham uma pessoa com demência. Por outro lado, nós temos que observar bem e perceber que aquela pessoa que está esquecida, atrapalhada, também é uma pessoa capaz. Às vezes ela é capaz de fazer menos do que ela fazia antes, mas ela ainda é capaz de fazer algumas coisas. E é importante observar isso e apoiar essa capacidade que ela tem, mantê-la ativa dentro da capacidade que ela tem. Ela é interessada em seus assuntos. Às vezes a gente começa a conversar sobre uma pessoa que tem demência como se ela não estivesse ali. Mas na verdade ela está, e ela está interessada no que estão falando da vida dela, sim. Ela quer participar das decisões. Então, na medida da condição da pessoa compreender e se comunicar, nós precisamos sim apoiar a pessoa nessa necessidade e nessa capacidade e interesse que ela tem nos assuntos da sua vida. Afinal, a vida é dela, primeiramente. Muitas vezes é uma pessoa muito decidida, às vezes mais decidida do que a gente gostaria que fosse, né? Quantas vezes precisa convencer uma pessoa que está com problema de memória de algum evento ou que precisa fazer alguma coisa e ela não quer fazer de forma nenhuma, né? Precisamos respeitar essa capacidade de decidir e não confrontar. Mas e aquela situação que precisa mesmo, não pode ser do jeito que ela está querendo? Bom, a gente precisa usar estratégias para demover a pessoa daquela ideia. Com o maior carinho possível, do melhor jeito possível. É claro, nós não vamos ceder e deixar a pessoa se colocar numa situação de risco. Muitas vezes ela já está numa demência mais avançada e não pode sair sozinha na rua. Não é porque ela decidiu ir que a gente vai levá-la, vai permitir que ela vá sozinha, mas nós precisamos ter um carinho e entender que ela é uma pessoa e que ela tem algumas capacidades, dentro da capacidade dela, o que é possível aceitar. Outra questão é que a pessoa tem suas preferências. Às vezes ela não é contra alguma coisa completamente, mas ela prefere de outro jeito. É importante respeitar. Gosta de sua própria rotina. É muito frequente isso. Um paciente que tem demência, uma pessoa que tem demência, fica muito irritada com uma mudança grande em seu horário, na sua rotina. Então ela vai para uma festa, está bem na festa, mas começa a se prolongar muito o tempo daquele evento, daquela festa. E aquela pessoa fica super irritada. Por quê? Porque ela gosta da sua rotina. E a gente precisa lembrar disso. Quando a gente fala que uma pessoa está atrapalhada, meio confusa, a gente precisa
pensar um pouco mais o que pode ser isso. Eu acho legal essa tirinha de jornal desse senhor, né, que pergunta para a idosa o que tem para jantar. Quando ele perde a paciência, vai lá e grita bravo. Ela fala, pela terceira vez, frango. Então, o que aconteceu com esse idoso? Por que ele está atrapalhado? Será que foi uma alteração da atenção? Ou foi um problema de memória? Foi falta de motivação e de energia? Ou será que foi um problema auditivo? Então, nem sempre que uma pessoa está atrapalhada, confusa, o problema é demência. Existem outros motivos da pessoa viver situações assim. Nós temos que saber que o envelhecimento normal, ele não tem demência. Então, um idoso que está dentro de um padrão normal de envelhecimento, ele pode ter alguma dificuldade para lembrar momentaneamente um evento ou uma palavra, mas ele não vai ter o quadro da demência, aquele prejuízo nas suas atividades do dia a dia. Existe um quadro intermediário que nós falamos transtorno cognitivo leve ou comprometimento cognitivo leve. É uma leve perda da cognição. Perde um pouco da memória, pode alterar um pouco a linguagem, a capacidade de aprender novas habilidades, mas fica dentro de uma faixa, de um grau que não causa prejuízo no dia a dia. Muitas destas pessoas não vão evoluir para a demência. Vai ter esse pequeno declínio e vai ficar por aí. É claro, vão ter alguns que vão viver esse problema e que vão evoluir com um quadro propriamente dito de demência. E o que causa a demência? Nós podemos dividir em 3 grandes grupos. As demências neurodegenerativas, ou seja, o cérebro que lá na infância foi evoluindo até a idade adulta, ele passa a involuir, a degenerar. Nesse grupo tem 2 demências que são bem conhecidas. Uma se chama demência de Lewy e a outra é a doença de Alzheimer, a demência tipo Alzheimer. 50% dos casos de demência é demência tipo Alzheimer. Um outro grande grupo de doenças que faz parte das demências são as demências vasculares, que acontecem por má circulação do sangue no cérebro, má circulação sanguínea cerebral. Muitas vezes a pessoa teve um derrame, ou às vezes a pessoa nunca teve nenhum derrame e ainda assim tem a demência. Por que ela tem aquela demência vascular? Muitas vezes ele tem um problema antigo de hipertensão, ou seja, pressão alta que nunca foi controlada, diabetes, colesterol, e ele foi tendo pequenos, minúsculos, micro derrames, micro AVCs, micro infartos. E aquilo nunca trouxe um problema de fala, de movimentação, mas com o passar dos anos comprometeu a memória e as outras funções intelectuais. E existem outras causas, como o uso de álcool, uso abusivo de álcool ao longo da vida, deficiência de vitamina B12, doenças infecciosas como a sífilis e o HIV. São doenças que podem causar um quadro de demência. Também algumas doenças endocrinológicas, como o hipotiroidismo, pode causar um quadro demencial. Mas esse grupo é um grupo pequeno, é menos de 10% dos casos. A grande maioria são as demências tipo Alzheimer e as demências vasculares. Como saber se uma pessoa está com demência? A primeira coisa que precisa é uma avaliação médica.
Existem situações em que está tão claro que a pessoa tem esse problema, tem essa doença, que o médico, numa primeira consulta, já vai fazer o diagnóstico. Porém, muitas vezes é importante o acompanhamento. Por isso que quem tem geriatra, quem faz tratamento com geriatra, fala que faz um acompanhamento, porque funciona assim mesmo. Você vai numa consulta e depois de alguns meses você vai retornar para ser novamente examinado. Nessa consulta, o médico precisa conversar com a própria pessoa, precisa conversar com alguém próximo, um familiar, alguém íntimo que possa relatar como é a vida, como é o dia a dia daquela pessoa. E ele faz alguns testes ali no consultório, além de todo o exame físico. Muitas vezes, havendo uma dúvida, ele vai pedir uma avaliação chamada de avaliação neuropsicológica. Quem faz essa avaliação é um profissional de terapia ocupacional ou um psicólogo. Ou às vezes ocorre algum outro profissional formado em gerontologia, como um fisioterapeuta, que às vezes aplica alguns desses testes. Mas a avaliação neuropsicológica, em geral, é feita pelo terapeuta ocupacional, pelo psicólogo, e ele apoia, ele ajuda o médico a fazer um diagnóstico mais completo, mais robusto, mais confiável. Nessa avaliação neuropsicológica, há uma conversa com o paciente e uma série de testes para avaliar as diferentes capacidades intelectuais da pessoa. Então, são avaliados aqueles pontos chaves, que são as características clínicas da demência. A memória. Em geral, uma pessoa com demência tem um problema de memória para fatos recentes. Vocês devem conhecer alguém que conta para você histórias lá de antigamente, de 30, 50, 60 anos atrás, mas não consegue lembrar com exatidão o que aconteceu no almoço de ontem ou a visita que ele recebeu hoje de manhã. Então, isso é muito comum nos quadros de demência. Além do comprometimento da memória recente, nos quadros mais avançados, sim, ocorre também um comprometimento da memória para fatos tardios, lá do início da vida, uma dificuldade de reconhecer algumas pessoas próximas, enfim. Além disso, há um comprometimento da linguagem. A pessoa passa a ter uma dificuldade de lembrar palavras, às vezes ela se torna muito prolixa, ela repete muitas coisas, porque às vezes falta aquela palavra para explicar o que ela está querendo dizer. Então ela esquece palavras, troca palavras. Capacidade de planejar, de tomar decisões. Então, muitas vezes a pessoa tinha uma facilidade tão grande para cozinhar e agora ela fica indecisa, ela não consegue planejar aquela atividade ou começa a ter falhas naquilo que ela sempre fez com tanta perfeição, com tanta facilidade. Existe uma alteração da capacidade de julgamento das situações. E muitas vezes todas essas situações juntas, quer dizer, eu tenho uma memória alterada, minha capacidade de julgar está alterada, a pessoa pode chegar a conclusões muito atrapalhadas. Por exemplo, ela chegar à conclusão que está sendo roubada. E muitas vezes não é realidade. Às vezes o julgamento da pessoa daquela situação, ou a memória dela está comprometida. Mas é claro, a gente tem que ter cautela, né? Tudo que se refere à segurança, porque o idoso pode estar falando uma coisa que realmente está acontecendo, então precisa verificar. Mas nós temos que saber que de certa forma, é frequente essas confusões, essa alteração de julgamento do que está acontecendo na realidade pelo paciente com demência. Ele tem uma alteração de aprendizado, então fica difícil desenvolver novas habilidades, e aí nós temos as dificuldades aí do dia a dia, às vezes para usar o celular, quer dizer,
ele não consegue aprender uma coisa que parece tão fácil, tão simples, mas aquela capacidade dele está comprometida pela doença, por isso a dificuldade. Essas características, esses aspectos, eles atrapalham o dia a dia. Então, isso faz parte do conceito do que é demência. Se a pessoa tem um problema de memória, isso não está atrapalhando, ela continua vivendo normalmente seu dia a dia, não é demência. Claro, precisa de avaliação médica, mas muito provavelmente não vai ser demência esse caso. Além disso, pode ser acompanhado por uma mudança do comportamento. Às vezes a pessoa fica muito irritável, ou uma pessoa que era bem ativa passa a não ter iniciativa e precisa de alguém ir dando comandos, ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque às vezes a pessoa por si só não consegue. A pessoa pode ter crises de irritação, de ansiedade muito grandes, e isso não é um problema pessoal, porque isso ressente muito quem está cuidando. Às vezes o cuidador, que é um familiar ou é um cuidador formal, contratado, acha que aquele idoso está indo contra ele. E muitas vezes não é. Às vezes é uma alteração de comportamento que ocorre pela demência. Então a gente precisa ter muito acolhimento, compaixão, compreender a situação daquela pessoa. Precisa fazer exame? Sim, os exames podem ajudar, porque eles podem nos dizer mais profundamente se existe outro problema acontecendo, seja no cérebro, seja no organismo como um todo. Por isso, é comum e é necessário fazer o exame de imagem cerebral, como a tomografia, como a ressonância nuclear magnética. Esses exames vão mostrar se existe algo diferente além do quadro demencial, porque o diagnóstico de demência é baseado na avaliação médica, na avaliação clínica. Mas é importante fazer o exame de imagem cerebral. Além disso, o tipo de exame de sangue que pode ajudar depende dos problemas de saúde que aquele paciente tem. Então, dependendo da situação, eu preciso pedir mais exames, às vezes eu posso pedir menos exames. Mas, em geral, sim, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer exame de imagem com tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética. Esse gráfico é uma ilustração, é um esquema para falar sobre a evolução do quadro de demência. Nós pensando em cognição e funcionalidade, nós vamos perceber que ao longo do tempo vai diminuindo a capacidade. Piora a cognição, piora a capacidade mental, piora a capacidade de executar as tarefas do dia a dia, ou seja, piora a funcionalidade. Apesar de todas as demências levarem uma piora da cognição e da funcionalidade, existem pequenas diferenças entre elas. No gráfico eu mostro um quadro típico de demência vascular. É uma evolução que parece uma escada, parece descer uma escada. A pessoa tem uma perda, depois ela estabiliza, passa um tempo, ela tem uma outra perda, estabiliza naquele novo padrão e ela vai perdendo assim, como se estivesse descendo uma escada, tendo períodos de estabilização e de piora. A demência tipo Alzheimer, a doença de Alzheimer, ela é diferente. Ela leva a uma perda gradativa e contínua. Então, a pessoa devagarinho, ela vai perdendo as suas capacidades. E a demência de Lewy tem essa característica também, mas existe uma flutuação maior no nível de capacidade cognitiva da pessoa, além de algumas outras características. A grande dúvida em relação a isso é assim: será que não vai ter o que fazer? Porque se está perdendo, nós temos sim tratamento e tem formas de prevenir. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo.
E até aqui, o que eu gostaria de deixar para vocês é uma lembrança da poetisa Cora Coralina, que ela fala que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim teremos o que colher. Muitas vezes a pessoa tem um quadro de demência, mas na medida que a gente tem um ambiente acolhedor, um ambiente com pessoas que compreendem a situação, ela pode ter uma vida muito boa e se manter estável, se manter funcional por um bom período. Então a gente não precisa olhar por esse quadro com desespero, como se nada a fazer. Sim, tem bastante coisa que podemos fazer e melhorar a vida de uma pessoa com demência. Nós vamos ver isso no próximo áudio, ou desculpa, no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo grande e até mais. Tchau!